Olá, boa noite. Eu sou Anselmo Garcia, apresentador do programa Braddock Show, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas do horário de Brasília. Aqui você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo com os maiores e melhores comentaristas. Estamos ao vivo no YouTube e em nosso site braddockshow.com.br. Hoje, quarta-feira, 5 de abril, vamos apresentar os nossos participantes. Primeiramente, boa noite, seja muito bem-vindo, Paulo Souza. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês nessa noite. É um dia diferente, difícil, a gente vai falar sobre isso, né? De certa forma, acho que o Brasil todo está de luto com o que aconteceu hoje e a gente vai conversar um pouco sobre esses acontecimentos mais recentes também. Boa noite, Dr. Luiz Ovando, seja muito bem-vindo ao Braddock Show. Olá, Anselmo. Olá. Paulo, satisfação poder estar aqui novamente e ser recebido por vocês, é um grande privilégio e, sem dúvida, uma satisfação poder participar desse seleto grupo de comentaristas, né? Infelizmente, hoje já destacado exatamente pelo Paulo e por você, Anselmo, essa tragédia que a gente ficou sabendo, mas infelizmente são elementos que ocorrem em decorrência da brutalidade e da monstruosidade humana. O ser humano ele gravita de uma ponta a outra, infelizmente. Grandes feitos, grandes sentimentos, grandes fatos e acontecimentos, mas infelizmente do outro lado, situações deploráveis. Muito obrigado, vamos à frente. Boa noite, Manuel Carlos, muito bem-vindo ao Braddock Show. Boa noite, Anselmo, boa noite, Dr. Luiz Ovando, boa noite, Paulo Souza. Daqui a pouquinho conosco o Magno Malta, o senador Magno Malta, do Espírito Santo. Sim. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. E infelizmente hoje é um dia triste para o Brasil, mas a gente vai ter que comentar esse assunto. Peço que você se inscreva em nosso canal do YouTube, Braddock Show, deixe o seu like e ative o badalo das notificações. Agora são 20 horas e 3 minutos e vamos para a nossa primeira pauta do dia. Como Paulo Souza, Dr. Luiz Ovando, Manuel falou, é um dia muito triste para o Brasil, o coração da gente chora de muita tristeza. Um homem de 25 anos matou 4 crianças e feriu outras 5 hoje de manhã após invadir uma creche em Blumenau com uma machadinha. Após cometer o crime, o agressor se apresentou à polícia e foi preso. Primeiramente, convidar Dr. Luiz Ovando, até lendo a pauta aqui, falando a pauta para vocês. Hoje o cara chegou, esse criminoso psicopata, foi lá, fez e depois foi para a polícia, se entregou. E o policial perguntou para ele: ué, por que você está se entregando? O que aconteceu? Ele falou: vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho. Que frieza, Dr. Luiz Ovando. Selma, infelizmente nós nos deparamos com brutalidades dessa ordem, né? E depois que eu ouvi isso, eu estava pensando sobre a brutalidade da história da humanidade, né? Principalmente nos reportando à época de Moisés, em que o faraó, preocupado com o crescimento do povo hebreu, ordenou às parteiras que matassem os filhos que nascessem, fossem homens, exatamente para evitar o crescimento. E, naturalmente, muitos foram mortos, claro, mas as parteiras desobedeceram e acabaram mentindo ao faraó, dizendo que quando ela chegava já tinha nascido, enfim, e muitas vidas foram poupadas. E aí a gente tem, inclusive, a história do Moisés, que eles determinaram que fosse morto, inclusive as crianças do sexo masculino. E Moisés foi colocado no cesto, e daí o nome Moisés, retirado da água,
e o grande libertador de Israel. Mas por volta da época de Herodes, da mesma forma, ele preocupado em perder a posição de rei, porque Jesus tinha nascido e exigia o rei dos judeus, ele ordenou que todas as crianças abaixo de 2 anos fossem mortas pelos soldados. Foi quando Jesus Cristo é levado pelos pais para o Egito, e se cumpre aí uma profecia do Egito: eu chamei o meu filho, né? E a gente percebe que, mesmo na época do povo hebreu já colocado, já estabelecido, né, Deus diz para eles se afastarem, inclusive, daquela cultura da região de Canaã, exatamente porque existia práticas, né, de matança de crianças, de sacrifício. Mas isso para dizer que o homem é bastante cruel em muitos aspectos, irracional em outros, e às vezes até demente em algumas situações, a ponto de conspirar contra o seu maior patrimônio. E aqui apenas destacando uma importância que nós temos que zelar pelos nossos filhos e netos. Que a Bíblia lá em Salmo 127, 3 diz que os filhos são herança do Senhor. É através dos filhos que nós damos continuidade à vida, nós damos continuidade a uma evolução, né, da sociedade. E o que a gente percebe hoje, todo mundo consternado pelo fato, e a gente não pode deixar aqui de levantar uma lembrança, né? Principalmente alertar o movimento feminista que defende o aborto. Nós tivemos crianças de 3, 4, 5 até 7 anos sendo mortas, mas quando se permite o aborto, nós matamos essas crianças no útero materno, sem nenhuma condição de defesa. É muito mais trágico. E é importante que a sociedade brasileira pense sobre isso. Essa é uma lição dolorosa que nós estamos enfrentando e tendo. Mas quando nós simplesmente concordamos com as tendências feministas, né, de que querem regularizar aborto, nós estamos concordando com situações muito semelhantes a que aconteceram hoje. Matar inocentes que são incapazes de se livrarem do seu agressor. Então aqui fica esse alerta, eu me solidarizo, né, lamento, estendo as minhas condolências aos pais, principalmente conhecendo Blumenau. Blumenau é uma cidade pacata, uma cidade de trabalhadores, cidade em que se preserva a cultura, principalmente a cultura anglo-saxônica. Eu tive a oportunidade de participar ali de 3 ou 4 maratonas, na época que se estava reconstruindo Blumenau, em decorrência da enchente do rio Itajaí, né, e que começou-se a fazer, na época, essas promoções, e eu tive o privilégio de conhecer mais de perto o blumenauense, que é exatamente um pacato, um trabalhador, um preservador da cultura local. Eu lamento, sinto muito pela cidade e pelo nosso país, e principalmente pelo significado da agressão que essas crianças sofreram sendo mortas, e muitas do país estão, infelizmente, sendo mortas, às vezes, até pelos seus genitores, né, pelas agressões, e a gente reportando-se a história de fatos que nós tomamos conhecimento, nós precisamos reconsiderar e fazer valer verdadeiramente o Estatuto da Criança e do Adolescente na sua amplitude. Obrigado, doutor Luiz Ovando, e eu quero dar as boas-vindas ao senador Magno Malta e atualizar também sobre a pauta que nós estamos falando aí, sobre esse psicopata que hoje invadiu uma creche em Blumenau e acabou matando crianças. Gostaria de primeiramente dar boa noite e pedir ao senhor o comentário sobre essa trágica história. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, privilégio, quero abraçar aí o doutor, deputado federal,
essa explanação aí bíblica, verdadeira, e o coração do homem não mudou. O coração do homem é o mesmo em todo lugar, em todo tempo. Abraçar o Paulo, que é meu amigo, essa liderança, esse jovem, eu chamo de geração Caleb, geração Josué, que é a geração do Paulo, os meninos que corajosamente do canal Hipócritas, é a geração Nicolas, é a geração André Ferreira, e assim vai. Eu fico muito feliz por ter a oportunidade de poder falar nesse momento, mas também muito triste, todo mundo sabe da minha luta em defesa da vida, em defesa das crianças principalmente. Mas, e eu complementando realmente, eu sempre entendi que a ordem, o edital de Herodes para matar os pequenos naqueles dias, quando ele achava que esse menino que ia nascer ia roubar ali o trono, ele foi reeditado no mundo espiritual. Eu comandei a maior CPI da história desse país, que foi a do narcotráfico, em seguida a CPI da pedofilia. E nós temos hoje na internet o chamado crime cibernético. O Brasil, em 2006, não conhecia nada disso, e eu quebrei o sigilo da Google naquela ocasião, no Brasil, foi um estouro para o mundo, e nós revelamos os pedófilos, abusadores do planeta, e a partir daí o Brasil começou a ter uma legislação, avançou tecnicamente, a Polícia Federal, as polícias civis, com base nas leis, e hoje, se nós temos operações grandes, gigantescas, que prende pedófilos, é tudo que nós não queremos a criança abusada. Nós temos leis hoje que pode operar, que foi a mudança do 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a chamada Lei da Infiltração, eu sou autor das duas, que mudou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer dizer, o legado que essa CPI deixou é essa luta em defesa das crianças. Agora, antes de fazer o comentário sobre Santa Catarina, eu quero lembrar que o mês de abril é o mês propício, é o chamado mês de Colombini, sabe? Quem conhece isso, o desastre de matança de criança no mês de abril, chamado mês de Colombini, onde eles combinam na internet um ano inteiro, meses, é uma combinação de psicopatas, de como vai gastar, se tem operação, onde será, se o cara tem coragem de se entregar para a polícia, se ele tem coragem de se matar, há toda uma armação. Então, eu estou chamando a atenção para o mês de abril agora. Estou chamando a atenção de pais e de mães, de escolas, de professores. Nós não podemos ficar esperando nesse momento pelo poder público. Esse massacre de Santa Catarina, agora que nos deixa todos indignados, eu quero abraçar o governador Jorginho nesse momento, foi um colega meu, e aí, que é meu amigo, toda a população de Santa Catarina, a terra do Zé Trovão, a terra do Jorge Seife, e todos nós estamos constrangidos, e todos nós, de uma maneira ou de outra, somos, nesse impulso de defender criança, vamos lá fazer um projeto de lei, vamos alterar os códigos, vamos alterar o ECA e tal. E, nesse momento, quando eu detectei na CPI dos maus tratos infantis, uma das coisas que eu detectei é que escola não tem segurança, eu detectei que escola tem homens desarmados. Se nós formos olhar o massacre e a morte das crianças de Janaúba, em Minas Gerais, que um maluco, literalmente, com os laudos de deficiência mental, foi colocado para tomar conta como porteiro de uma creche, como vigia de uma creche, segurança. Ele tocou fogo, matou as crianças, e a heroína, a professora Ellen, ela então foi morta tirando as crianças, como essa heroína que eu quero abraçar agora, também de Santa Catarina, que trancou as crianças, os bebês nessa creche. Então nós temos que tomar uma série de medidas. Assim, ao longo do debate eu posso voltar a me pronunciar, mas quero só lembrar do massacre de Colombini, que é um trabalho que é feito na Deep Web, que é o esgoto, a Deep Web, é o esgoto onde os ratos desgraçados que abusam, que violam, que matam, que abusam sexualmente, psicologicamente, emocionalmente de criança, na Deep Web eles navegam, e nós aí temos que tomar uma providência. E aí eu não sei, e aqui estou pensando com meus botões, a necessidade, uma vez que eu já quebrei o sigilo da Google, que nós possamos fazer,
Agora o parlamento, assim, uma CPI onde nós possamos alcançar a Deep Web, porque é ali que eles navegam. E chamar a atenção para o mês de abril. Sei que todos vocês têm conhecimento do massacre de Columbine e que eles, na Deep Web, eles armam, é um trabalho feito há meses, né, de aliciamento de quem está se preparando, como vai se vestir, sabe? E agora já a notícia que esse maluquinho, que daqui a pouco, numa audiência, ele será solto, ou no máximo vai cumprir 3 anos, como um maluco, né, que foi induzido por um aplicativo, né, por uma coisa que está como a chamada baleia azul, quando apareceu essa automutilação e crianças se suicidando. Foi quando eu criei uma cartilha na CPI dos maus tratos, posso botar à disposição e tenho que botar urgentemente isso, essa cartilha sobre suicídio infantil, que na verdade surgiu da tal baleia azul, que era um aplicativo que nasceu na Rússia, e que foi tomando conta do mundo inteiro, e era esse desafio que adolescentes e crianças faziam. Eles identificavam crianças que os pais trabalhavam, ficavam sozinhos em casa, pais separados, em que as crianças eram depressivas e tal, toda essa identificação, e aliciavam e levavam elas à automutilação, que eu tenho uma cartilha também da CPI dos maus tratos, falando sobre automutilação e sobre suicídio infantil. Então, eu cumprimento a todos, me sinto honradíssimo de estar com vocês aqui hoje, nesse encontro tão importante para falarmos da vida. Porque criança não é futuro do Brasil, nunca foi e não será. Criança é o presente do Brasil e do mundo. Se nós não cuidarmos do presente, não teremos futuro. A honra é a nossa de ter o senhor hoje com a gente aqui, senador Magno Malta, e eu quero passar a palavra agora para o nosso grande amigo Paulo Souza. Senador Magno Malta, boa noite também. Não tinha tido boa noite, a oportunidade Caleb. De cumprimentá-lo, né? Amém. Amém. Esse episódio de hoje, ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente precisamos comentar sobre isso, precisamos falar, até porque para que nós, como sociedade, consigamos chegar a conclusões mais aperfeiçoadas que evitem episódios como esse. Por um lado isso, e por outro lado é uma perplexidade de tamanha frieza. Eu não consigo imaginar como é que alguém consegue matar crianças utilizando uma machadinha. É algo assim que é perplexo, me deixa perplexo, sabe? E me preocupa muito, né? Até fiz um vídeo hoje sobre isso, não sei, no meu próprio Insta, no meu Insta pessoal, que nos últimos 10 dias esse é o 3º ataque a escolas que acontece, né? Tivemos um episódio em Nashville, Estados Unidos, tivemos um outro episódio de uma professora que foi assassinada, acho que também faz uma semana, se não me engano, no Brasil, e agora mais esse episódio, que também já faz quase 2 anos que um outro episódio também aconteceu aqui em Santa Catarina, não estou em Santa Catarina, que eu sou de Santa Catarina e estou com essa informação aqui para mim. Eu sou de Itajaí, né? A minha cidade fica, acho que 100 quilômetros, 80, 100 quilômetros de Blumenau. Tive na cidade várias vezes, né? E há menos de 2 anos aconteceu esse outro episódio na cidade de Saudades, eu não sei se vocês lembram, onde também uma outra chacina, né, que matou, eu até anotei aqui, foram mortos 3 bebês e 2 professoras naquela oportunidade, né? Foi citado ali pelo Dr. Ovando, ele começou a abordagem falando sobre a Bíblia, né, e como isso aconteceu na época de Moisés, como aconteceu na época de Herodes com o nascimento de Jesus, e tudo isso me leva a ter pensamentos de que nós estamos chegando no fim mesmo, eu penso, né? Os homens têm ficado maus, nós temos vivido tempos muito sombrios, muito terríveis, muito insanos, a frieza com
com a qual pessoas como esse, um psicopata, não sei, tem a capacidade de fazer algo assim. Eu vi até uma imagem dele hoje dentro de um elevador, não sei quem viu, ele se olhando no espelho, assim, fazendo luta, como se ele estivesse lutando com o espelho e tal. De ontem, né, que ele daí estava no ele viu com elevador. ele. A imagem foi de ontem, que ele estava no elevador, eu vi todos nós. Ele tem um histórico, né, Paulo? Ele tem um histórico longo. Também. Né? Ele tem um histórico. Isso. E você me desculpa, o histórico dele, assim, e eu mandei checar, é possível que ele já tenha sido solto em alguma audiência de custódia por aí, entendeu? E mesmo com todo esse histórico, essa história de botar bandido, mesmo que abusa, que mata, que sequestra, eu tenho muito medo da audiência de custódia dele, né? Até porque quem mata não é a arma, quem mata é o homem. O que a esquerda vai falar agora sobre uma machadinha? Não era uma bala, não foi uma escopeta, não foi um 38, foi uma machadinha, né? Machadinha mata também? Eu vi uma declaração agora do ministro de Direitos Humanos que me chocou. Os absurdos que esse cara falou, levando, já puxando para coisa de arma e tal, e atos antidemocráticos e tal. Quer dizer, antidemocrático é não ter segurança na porta das escolas, na porta das creches, sabe? Ter alguém, ter câmeras, sabe? Ter alguém monitorando câmeras. Nós estamos vivendo no mundo cão, não estamos vivendo no país de Alice. Desculpa aí, Paulo. Se nós tivéssemos um homem bom armado nessa escola, teria impedido esse desastre, essa tragédia. Se tivéssemos um guarda municipal armado. Pode continuar, Paulo. Tem um texto que eu fiz há alguns meses ou alguns anos no canal, que eu termino o texto falando assim: toda boa intenção desarmamentista, ela sucumbe, ela termina em frente a um maluco armado. Né? Toda boa intenção desarmamentista, ela sucumbe diante de um maluco armado, então esteja mais armado que o maluco. É mais ou menos isso que eu falo, parafraseando esse vídeo que a gente lançou. Então, assim, é uma questão que a nossa intenção não é politizar, né? E eu até vi algumas pessoas falando sobre isso hoje, mas vai politizar a questão. Infelizmente, é inevitável a gente falar sobre isso, porque são as políticas adotadas de forma no governo, aquilo que é adotado pela sociedade, aquilo que nós entendemos como o melhor caminho a seguir politicamente, é que vão definir se na frente de uma creche, na frente de uma unidade de ensino, enfim, vai ter alguém despreparado, ou se vai ter alguém armado e pronto para combater um maluco com uma machadinha, por exemplo. Né? Então, infelizmente é um assunto que é delicadíssimo, nos causa perplexidade, mas a conjuntura nos obriga a falar, a trazer temas como o próprio doutor Ovando já falou, sobre as feministas, né, o aborto. Só um pai, só quem é pai, sabe, eu não sei, acho que talvez todos aqui sejam pais, não sei exatamente, mas só quem é pai sabe que depois que se tem um filho, a gente não imagina mais a vida sem essa criança. Sem essa criança, no meu caso são crianças ainda, a gente não imagina mais a realidade sem essa pessoa. O ciclo natural da vida é filho que enterra pai não enterra filho. Então, assim, quando a gente se depara com uma feminista que é a favor do aborto, para mim, essa pessoa não tem direito de se manifestar num caso como esse. Você não tem direito de fala. E por você, essa criança teria sido morta anos atrás no ventre da mãe, por você. Você não tem direito de fala. Eu entendo exatamente aquilo que o doutor Ovando falou, porque eu, como pai, me colocando no lugar de um dos... É inimaginável. A dor, né? A dor que o pai e que uma mãe esteja sentindo agora, mas eu também não consigo evitar de pensar, de me colocar no lugar, e pensar que eu recebesse uma notícia de uma creche, da creche do meu filho, da escola da minha filha, falando:
precisamos da sua presença aqui, que aconteceu alguma coisa, eu não consigo nem imaginar. Minha esposa hoje me ligou de manhã falando assim, soube do massacre em Blumenau, eu tinha só lido uma coisa e não sabia direito, e ela falou sobre justamente isso que o senador Magno Malta falou também, sobre boatos ou áudios que ela estava recebendo, e eu até queria depois, se alguém tiver maiores informações, a gente comentasse sobre isso, sobre que isso não seria um ato isolado, mas faria parte de um jogo, onde várias pessoas, sim, onde pode acontecer vários crimes parecidos, né, nos próximos dias ou na próxima semana, se tinha a ver com um sacrifício por causa da Páscoa. É o mês de Colombine. Então, eu não tinha conhecimento disso. Eu reconheço que eu não tinha conhecimento desse mês especificamente ter essa característica, né? A minha esposa falou sobre isso e falou, parece que pode ser que aconteça mais. Então, eu nem vou mandar as crianças para a escola hoje. Falei, claro, não manda. É porque é uma dor que é inimaginável e a gente se coloca no lugar, tenta se colocar no lugar da pessoa. Então, um pai que se coloca no lugar de alguém... Você imaginar uma criança ser morta, uma cabeça lascada por um machado? Meu Deus. O que fica na tua cabeça, uma cabeça aberta por um machado de uma criança, e esse maluco sinalizou para a sociedade quem é ele. Olha, o sujeito foi preso quando adolescente por ter esfaqueado o próprio padrasto, como era de menor. Veja só, aqui é outra discussão, se vocês quiserem, para outro debate da redução da maioridade penal, que eu já entrei novamente para a gente debater e acabar com isso no país, redução da maioridade penal. Ele é de menor, ficou pouco tempo preso. Segundo, quando adulto foi preso por posse de drogas, lesão corporal e dano à propriedade, quer dizer, foi solto numa audiência de custódia. Terceiro, segundo a polícia, durante o ataque de hoje, o sujeito estava num surto psicótico. Então esse doidinho não vai ficar preso. É difícil. Passo a palavra agora para o Manuel Carlos. Eu queria puxar uma discussão no sentido, pegando esse gancho do senador Magno Malta, inicialmente agradecer por ter aceito o convite, por estar no Bradock. Muito obrigado, senador. Paulo e o Dr. Luiz Ovando já são da casa. Sim. E o senador, a primeira vez aqui no Bradock Show. Muito obrigado, senador. Acho que é segunda, não? Senhor? Não é segunda? Primeira, né? Do senhor? A primeira vez no aqui. Bradock é a primeira. Eu queria puxar essa discussão para a teoria da janela quebrada. O senador colocou que esse rapaz já tem um histórico de crimes. Esse cidadão não deveria estar solto. Isso é fato. A teoria da janela quebrada, ela estabelece que a pessoa, ela quebra uma janela, não acontece nada. No outro dia ela invade a casa e rouba um liquidificador. Aí não acontece nada. No outro dia ela entra e rouba a televisão. Depois ela entra e encontra o morador na casa e mata o morador. Então quer dizer, não vai encontrando barreiras, vai encontrando pela frente a impunidade. A oportunidade e a impunidade. E isso no final vai produzindo criminosos cada vez mais agressivos, mais problemáticos para a sociedade, que não deveriam estar livres, soltos. Eu acho que é uma pergunta, acaba sendo uma pergunta que nós já sabemos a resposta, mas eu acho que a gente precisa estar sempre fortalecendo essa narrativa de que a impunidade no Brasil é um grande problema e mudanças profundas nós temos que fazer, começando pela diminuição da maioridade penal, punição e um método rápido, que eu acho que isso não tem como esperar mais, de proteção das escolas, com homens armados, homens bons armados, para impedir homens maus armados. Essa era a minha consideração. Eu até gostaria de fazer uma pergunta a todos os convidados, e isso aí seria o governo, o prefeito da cidade, o que eles poderiam fazer para poder nos dar essa segurança para as crianças dentro de uma escola, ou seria escola, sendo escola estadual e municipal, seria estado e município, né? Prefeito e governo. O que poderia ser feito? Eu posso falar? Claro. Eu acho o seguinte, você tem o código de postura do município que pode ser alterado. Aí vem os especialistas
daquelas televisões, daqueles meios de comunicação de esquerda, tem sempre os especialistas, que são os mesmos, né? Tipo da Varela, da Palpitinho, tudo, não vou entrar nesse mérito aqui. Esses especialistas, eles têm 1000 conversa fiada. Você pode alterar o código de postura do município. E o município pode, urgentemente. Veja bem, nós não vamos ficar dependendo do município fazer ou não fazer. Nesse momento, eu estou dando uma orientação. E se alguém precisar do meu gabinete, eu mandei preparar para disponibilizar para todos os vereadores do Brasil, nesse momento, alterar o código de postura dos seus municípios. Mas aí eu chamo a atenção especificamente para esse mês. Eu disse que é o mês de Colombim e está lá na maneira como eu narrei para vocês entenderem o que acontece nesse mês, certo? Na Deep Web. E nós temos que investigar isso com profundidade. Eu acho que cabe até uma CPI, né? Porque nós não temos que fazer todo o esforço possível. Veja quanta coisa mudou uma legislação que existe a partir da CPI da pedofilia. O que nós colocamos e o que hoje acontece. Ainda assim, o Brasil está entre os 3 maiores abusadores do planeta. E, assim, isso é um abuso, uma violência. Qualquer violência contra a criança é violência. Mas pode mudar os empresários que estão nos ouvindo. E alguém chame os empresários para entrar aqui, nessa live, para ouvir o que nós estamos falando aqui. Porque se você pode ajudar uma escola municipal e você pode comprar uma câmera que não passa de R$ 1.500, com monitor, para colocar 5 câmeras numa escola, por exemplo, não se chega nem a R$ 10.000, e colocar alguém ali para monitorar, eu acho que nós temos que correr e fazer um esforço, independente de prefeito, se é de esquerda, se não é, se é de direita. Esqueça, nós precisamos fazer o nosso papel. Se você pode fazer uma lei e mudar na Assembleia Legislativa, sim, não vamos esperar pelo Congresso Nacional. Eu tomei providências rapidamente, né? Detector de metal, câmeras nas escolas, gente disponível. Ninguém pode ser segurança ou vigilância de uma escola, vigilante, sem que ele seja uma pessoa limpa, tenha uma ficha criminal limpa e que tenha traquejo já e esteja pronto para ser treinado para um trabalho com crianças. Nenhuma creche pode ser em lugar alugado. Creche construída tem que ter porta de fuga, senão as crianças de Janaúba não teriam morrido. Elas morreram porque era um lugar alugado que tinha um muro na frente da porta. Quando eles se aglomeraram, ninguém saía. Então morreu todo mundo queimado, quase todo mundo, e a professora morreu. Então há uma série de atitudes a ser tomadas. Você está me ouvindo aí, você é empresário. Você tem condição de comprar 5 câmeras? Compre. Mande alguém instalar numa escola municipal no seu município. Não fique reclamando do prefeito, do vereador e tal, porque não é hora para isso. É hora de todos nós nos juntarmos, até porque aquilo que vai circular dentro do parlamento, seja ele municipal até o Senado da República, você tem comissão de mérito, tem aí um deputado federal que sabe disso, comissão de mérito, você tem que ir numa CCJ, tem que levar para plenário. Por mais que você faça isso mais rápido do que imediatamente, são medidas que vão entrar em vigor, mas você vai esperar acontecer outro episódio, porque esse já aconteceu. Nós precisamos imediatamente não só nos emocionar. Eu recebi hoje uma mãe, telefonou para mim dizendo o seguinte, que foi buscar as filhas na escola e quando chegou na escola, ficou parada do lado de trás da escola. Bom, e aí viu que não tinha ninguém ali, só tinha um portão, foi lá, empurrou o portão, entrou por trás no muro da escola. Não tinha um vigia, não tinha ninguém. Quem está correndo risco? Também a professora, o professor, está correndo risco, a diretora, todo mundo. Então é hora das mães, pais, se unirem em torno da sua escola, seja ela particular ou não. Porque esse mês é um mês de ataque a crianças. E, na verdade, quando eu disse que o edital feito por Herodes naqueles dias para matar os pequenos, ele foi reeditado no mundo espiritual. Preste atenção que todo ataque é em criança. Todo ataque envolve criança. Ideologia de gênero. Sexualizar nossas crianças. Tem um vídeo do Zé Disseu dizendo, olha, de toda a luta que nós temos que fazer, nós não podemos permitir escola com partido. Escola tem que ser escola com partido. Essa luta deles aí, escola sem partido, nós não podemos permitir. Por que não? Porque a escola, na verdade, não educa. Quem educa é pai e mãe. Escola abre janela para o conhecimento, mas é o lugar de doutrinação.
Então, pela via da escola, pela via da cultura que eles tomaram para ensinar um novo conceito de moralidade, que na verdade é a velha imoralidade, esse conceito de moralidade. Então, nesse momento, você pode mudar o código de postura do seu município. Nesse momento, você pode convidar os empresários, os prefeitos, lideranças, e aí eu me refiro a todo mundo que é liderança, a pastor, a padre, a líder comunitário, e proteger as nossas crianças. Como o Paulo disse, só do choque que a esposa dele tomou, pediu para não levar as crianças para a escola. Eu tenho 2 netas novinhas, uma de 3 anos e outra de 6 anos, 5 anos. E aí eu estou em choque também, porque o que está na minha imagem é uma machadada na cabeça de uma criança caindo uma banda para um lado, outra para o outro. E aí eu escuto, veja que absurdo aqui, isso aqui, deixa eu ver se eu consigo. Podemos achar que fazer reunião em lugar fechado, fazer cartilha, que ficar... Isso aqui é o ministro, viu, dos direitos humanos, esse rapaz aqui, ó. Nós vamos esperar. Vamos chegar no número dos Estados Unidos, que é o país que é modelo para muita gente aí. Vamos esperar chegar em 300 ataques por ano, escola, com essa gente cultuando arma. Olha aí. Com essa gente querendo dar golpe de Estado. Olha aí. O que tem a ver com o quê? Querendo mais é que as pessoas morram de fome. Politizando. E que crianças e adolescentes não tenham um futuro. Desinformação. Eu não me conformo com isso. Esse é o ministro dos direitos humanos, esse cidadão aqui, ó. Eu não quero viver... Eu me recuso a ouvir esse cara. Uma barbaridade dessa. O cara não tem um pingo de sentimento para falar nas famílias. Eu não vi uma manifestação do Flávio Dino, do ministro da Justiça, sabe, que convive tão bem com o marginal, sabe? Eu não vi uma manifestação dele de solidariedade, nem do presidente da República, a essas famílias. Não vi manifestação de ninguém. Aliás, se tem, me desculpe, eu não vi de ninguém assim, que comanda poder. Não vi solidariedade de ninguém que está comandando poder no Brasil. Que me desculpe, se tem alguma solidariedade, eu não vi, estou pedindo desculpa antecipada, estou botando um habeas corpus preventivo. Mas eu não vi, não li. A única coisa que eu vi foi essa barbaridade aqui. Atos antidemocráticos, sabe? Com esses inocentes que põem fogo na estátua de Borba Gato, que põem fogo na esplanada dos ministérios, que invade o Supremo Tribunal Federal, que invade a Câmara, que quebra tudo, e tudo isso é democrático, é um Adélio que está blindado. Adélio, ninguém pode tocar nessa beldade, que tentou matar um candidato a presidente da República, ninguém pode tocar no telefone dele, ninguém pode falar quem são os advogados dele, e falar nisso é um crime, né? Tocar nisso é um crime. Então, esse cara, esse ministro dos direitos humanos, acha que nós estamos vivendo no país de Alice, sabe? No fantástico mundo de Bob, como o senhor ministro da Justiça, com bandido armado, bandidos armando na Deep Web, e tem todas as condições, dispõe a nossa Polícia Federal, o Ministério da Justiça, para cavucar a Deep Web e saber disso muito mais do que eu acabei de falar aqui agora. Vocês desculpem a minha indignação, mas eu quero citar a Bíblia de novo. Paulo disse, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O menino falou aí da teoria da janela do vidro quebrado. E aí, nós vamos esperar entrar sem ter barreira, porque o ministro da Justiça não quer. Não é? Agora, hoje também, o BOP entrou na Maré, no Complexo da Maré, foi recebido a bala. E onde os bandidos foram se refugiar, 10 entraram dentro da escola, dentro de uma escola, um CIEP, eu acho, lá no Rio de Janeiro. Foram presos lá dentro. Por quê? Graças a Deus que era 6h30, não era 7, as crianças, os alunos não tinham chegado ainda. E eles foram presos ali depois de receber a polícia a bala no Complexo da Maré. A polícia recebe a bala. As autoridades não. As autoridades não. Então, como que você não vai politizar uma coisa como essa? Porque tudo na vida é política. E quem não faz política, sofre política. O que nós estamos sofrendo, você aí, né, que tomou a sua decisão, que não gostava do presidente da República, que é um ignorante, porque não faz seu jeito, não faz seu estilo, porque ele não é cachaceiro, mas fala palavrão, e você não gosta, e tal. Então, isso tudo, nós temos que falar num momento como esse, de indignação, porque as pessoas, muitas vezes até o próprio prefeito está com medo de tomar decisões e ser penalizado. Tomar decisões e ser penalizado. Quer dizer, nós temos guarda municipal para quê? Um guarda municipal com um uniforme, com um cacetete na mão, o que é que esse cara resolve? Absolutamente nada.
Um vigia só que está com um uniforme preto, ele vai resolver alguma coisa? Absolutamente nada. Se nós tivéssemos, na verdade, alguém lá, sabe, armado, porque a arma não mata, quem mata é o homem, e esse cidadão resolveu matar esse maluquinho que mata, por isso a redução da maioridade penal, cometeu seus crimes esfaqueando o padrasto ainda em tenra idade. Ora, pelo amor de Deus. Então, nesse momento de indignação, eu peço aos senhores vereadores, os senhores deputados estaduais, federais, tomemos decisões para mudar os nossos códigos, melhorar e chamar a atenção do poder público, facilitar o poder público, para assim que o poder público possa rapidamente agir. E essa ação tem que ser rápida, até porque ela tem que ser permanente. Mas eu estou chamando a atenção para o mês de abril, mês de Calumbi. Porque esse mês é um mês que está programado na Deep Web. Outras coisas vão acontecer. Presta atenção, guarde o que eu estou falando. Os senhores que estão me ouvindo e podem tomar providência, pelo amor de Deus, façam isso. Nós precisamos fazer, você que é empresário, você que é comerciante, você que dispõe de algum recurso, você que tem uma instituição, você que tem igreja, você que pode correr, ajudar em locais onde nós temos criança. Então, essa indignação, eu peço até perdão de ter usado tempo demais, mas eu estou fazendo isso aqui em nome do Bernardo Cunha, 5 anos de idade. Bernardo Bestes da Cunha, 4 anos. Larissa Maia Toledo, 7 anos. Henry Barbosa, 4 anos. Quem são eles que morreram? É aquele atleta que poderia ter sido, mas já não é mais. É aquela professora que poderia ter sido. Esse menino é um campeão mundial que poderia ter sido, mas lhe foi cortado o direito de viver, de virar um jovem, um pai de família, por um desgraçado que sinalizou o tempo inteiro para a sociedade e para a polícia. Os nossos códigos não existem, não há ordenamento jurídico nesse país. Nós temos que guardar os nossos filhos. Nós temos que tomar providência com relação a nós mesmos, a nossa segurança. Então é uma coisa absolutamente revoltante. Então eu digo, você pode mudar o código de postura do seu município? Pode. A Constituição Municipal? Pode. E deve. Faça isso muito rápido se você tiver inteligência. Mudar a Constituição do seu estado? Pode. E faça isso rapidamente. Uma decisão do governador pode rapidamente fazer isso, sabe? Porque uma ação como essa aqui, o Jorginho, se eu falo com ele, não falei com ele ao telefone, ele podia declarar calamidade no estado. Enquanto se guarda todas as escolas, se põe câmera, se monitora tudo, põe detector de metal, põe homens armados na frente de tudo que é lugar. Ou a gente tem um poder de reação, ou não vamos esperar por uma autoridade que destruiu o ordenamento jurídico brasileiro e esperar para as autoridades de alta patente no país, em que cada dia o bandido é o bom, o bandido é o inocente e o inocente é que é o bandido. Vocês me desculpem ter falado demais, até porque essa causa me indigna muito, porque é essa causa que me move. É isso que faz a minha vida. Eu não sei fazer uma outra coisa senão respirar isso. Nós temos uma geração perdida, 2 ou 3 gerações que não tem jeito, são irrecuperáveis. Então nós vamos deixar vir mais uma outra geração por covardia, por medo, por ouvir ministros e presidente da República que fala besteira desse tamanho. Besteira do tamanho como nós vamos ouvindo. Então é o seguinte, se a gente vai fazer debate, é como disse o Paulo, não tem como não politizar isso, sabe? Porque quem não faz política, sofre política. Eu acho que é hora de todos nós termos essa disposição. Seja o senhor quem é, seja mãe, pai, tem filho nessa escola, ou se seus filhos não são dessa escola, mas você pode ajudar a escola, faça isso então. Vai lá e mostre a sua solidariedade, mesmo que seja no outro estado, no outro município, mas sabendo que aquelas crianças que morreram lá e as que estão machucadas, esse luto de Santa Catarina é o luto de todos nós. Eu não sabia... pode falar, Anselmo. Não, a gente vê, eu sou apresentador do Bradock, a gente vê tudo que foi dito e tudo que aconteceu na hora que o senador citou os nomes das crianças e as idades, a gente não tem como segurar, gente, não adianta. Fica à vontade, Paulo. Não era sobre isso que eu vou falar, mas hoje eu estava escrevendo o texto, o texto que eu gravei hoje. Eu chorei várias vezes escrevendo o texto que eu ia fazer, que eu ia falar no roteiro que eu fiz, um vídeo que eu lancei agora há pouco no meu Insta pessoal, né? Eu não sabia
dessas falas do ministro dos Direitos Humanos, não é isso? É isso, Magnus? Ministro dos Direitos Humanos. Não tinha conhecimento dessas falas dele acerca disso. Isso me deixa revoltado. Esse governo não me representa. Esse governo, ele não me representa. Esse cara não me representa, porque eles representam tudo diametralmente oposto àquilo que eu penso. Não são só as feministas que não têm lugar de fala. Nessa questão desse massacre das crianças em Blumenau, me perdoe, não tem como não politizar, mas a esquerda não tem lugar de fala, porque eles são os primeiros. A frouxidão desse judiciário garantista, como bem falou o Manuel Carlos com a teoria da janela quebrada. Então, assim, a maioridade penal nunca pode ser baixada, o meliante, depois de cometer um crime, ele é solto na audiência de custódia, tudo isso com aplausos dessa esquerda progressista. A feminista também não tem direito de se manifestar contra, porque por ela as crianças já tinham sido mortas no ventre da mãe. Depois, com relação às armas, eles são os primeiros a demonizar as armas e nada pode acontecer, mas naquele momento eu duvido qualquer pessoa que seja desarmamentista, que tivesse perdido um filho numa ocasião como essa, que não queria que tivesse um vigilante, um segurança, um policial armado com uma boa arma de fogo para estourar a cabeça desse cara antes dele cometer esses crimes. Duvido. Eu quero que apareça alguém aqui, eu quero que mande depois mensagem pro Braddock Show, se você está ouvindo isso. Não, eu sou desarmamentista e eu queria que não tivesse... E se um filho meu tivesse morrido na mão de um desgraçado como esse, ainda assim eu não queria que tivesse um policial armado para estourar a cabeça dele antes que ele fizesse isso. Duvido. Desafio alguém para fazer isso, para entrar em contato e depois falar assim, não, eu não queria. Eu sou desarmamentista. Você é desarmamentista até que a água não bate em você. Até que você não é a vítima daquilo que aconteceu. Doutor Luiz Ovando, há pouco mais de uma semana atrás, o Andrei Blanco afirmou que nós colocamos segurança para proteger o nosso dinheiro, mas deixamos as crianças desguardadas. Seu áudio... O áudio do senhor. Deputado Luiz, o áudio do senhor está desligado. Não, tá ligado. Tá ouvindo? Estamos. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Pode ficar à vontade. Ouvindo. Eu quero aqui, na oportunidade, cumprimentar o senador Magno Malta, e quando eu comecei a falar, ele não tinha chegado ainda. Satisfação, senador, o senhor está bastante indignado, e realmente todos nós, é a expressão realmente daquilo que acontece em todo o país. E diante do que o Manuel coloca, essa questão da teoria do prefeito lá de Nova York, da janela quebrada, e você realmente não pode concordar com as coisas progressivamente erradas, porque isso vai fazendo com que haja uma certa desarticulação de valores e princípios. Eu quero aqui na condição, aproveitando a experiência médica, dizer que o psiquiatra, ou seja, o indivíduo com algum transtorno mental, ele tem grandes transtornos mentais e tem aqueles com pequenos transtornos mentais. É questão de gradação. Quando a gente vê e ouve alguém falando, como esse ministro que foi colocado aí, dos 37 ministros do presidente Lula, e ele é o grande comandante, a gente tem que concordar que, de uma maneira geral, há um comprometimento, né, cognitivo de compreensão de um processo. Eles não têm, na verdade, uma certa orientação coerente, querendo atacar, falar que isso estimula atos antidemocráticos, que estimula golpe, né, que estimula violência, enfim. O que a gente percebe é que eles estão obnubilados, né, eles estão totalmente transtornados do ponto de vista de compreensão de um cenário. O que a semelhança, né,
de um médico que chega diante de um paciente que tem uma certa infecção, ele diz assim, eu vou concordar com essa infecção, porque essa infecção vai fazer bem para você. Né? Eu vou concordar com a sua alucinação ou o seu delírio, porque isso vai fazer bem para você e, por extensão, também vai melhorar a sua família. Quer dizer, isso é um contrassenso. Não tem jeito. E o que a gente tem visto, infelizmente, desse governo, é que a cada dia eles dão demonstrações inequívocas de que eles estão verdadeiramente transtornados do ponto de vista mental. A prova disso é que ontem foi cassado, né, a medalha Princesa Isabel como defensora, né, da minoria. E coloca alguém que, na verdade, teve a sua participação, mas não se compara ao significado de uma princesa que ameaçou todo um sistema, inclusive, e que um ano depois acaba acontecendo a proclamação da República. E o pessoal querer negar, dizer que ela era branca, que ela era hétero, que era isso, que era aquilo. Quer dizer, é um absurdo, é uma distorção. E a gente vê uma declaração do ministro chamado de Direitos Humanos falando um absurdo. Isso é uma execração daquilo que é correto, daquilo que é verdadeiro. Quer dizer, num país onde nós temos patrono da educação, Paulo Freire, que solapou a cartilha de educação, né, e que, na verdade, era a cartilha de alfabetização do missionário presbiteriano chamado Charles Naubart, né, e que é colocado como patrono, em que ele conspira contra a família, contra a hierarquia, contra valores e princípios hierárquicos, inclusive da nação, menospreza os símbolos nacionais. O que nós vamos esperar de uma sociedade que tem como patrono um indivíduo dessa ordem? O que nós vamos esperar como patrono um indivíduo que permite, inclusive, professores falarem sobre erotização e forma de se erotizar, quando, na verdade, deveriam estar ensinando o beabá? Nós temos que questionar. O que o senador Magno Malta levanta são as medidas terapêuticas, mas não são as medidas de combate etiológico do problema. Nós temos que atacar essa sociedade que está deteriorada, deturpada, né, passando a mão na cabeça de bandido, né, e que, infelizmente, chega a uma situação dessa. Como muito bem disse o Paulo, quer dizer, essas mães, essas feministas, não podem estar defendendo, nem falando, nem se solidarizando com essa situação, porque por elas, essas crianças não teriam nascido, deviam ser mortas dentro do útero materno. Então parece chocante a situação que nós falamos aqui, mas a coerência é isso. Nós precisamos enfrentar, nós precisamos ir para a luta, né? Dizer, colocar os pingos nos is, né? Debater com veemência, acabar com essa confusão de que nós precisamos defender porque isso é uma vítima da sociedade. Conversa mole. Nós precisamos sair disso, né? E propor, inclusive, mudanças que verdadeiramente venham a acontecer. E nós temos que começar pelas escolas. É fundamental que nós ensinemos os nossos jovens, as nossas crianças, aquilo que verdadeiramente faz a diferença. Nós temos aí um monte de absurdos, e esses absurdos não podem continuar dessa forma. Agora são 20 horas e 54 minutos do horário de Brasília, e eu venho para mais uma pauta hoje do programa Braddock Show. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que, caso seja confirmada sua viagem à China com o presidente Luiz Inácio, a CPMI do 8 de janeiro será lida na segunda-feira, dia 18. Quero passar o comentário ao senador Magno Malta. Olha, ele tem um compromisso. Até porque CPMI não depende do presidente Pacheco, como não depende do Lira. CPMI, esse M muda tudo. É um regimento comum e ela já nascida. Se você alcançou as 27 assinaturas e tem até um número muito engraçado, o número da Câmara, né, que é 171, 171 assinatura na Câmara, né? Olha que número desgraçado.
171, você alcançou 27 assinaturas. No Senado, está instalada. Tem 34 assinaturas no Senado. 34 a 36, não sei. E 194, eu acho, ou 193 na Câmara. Tem número sobejando. Ela está instalada. Basta tão somente ler. O que eles estão fazendo é protelando o enterro. Alguém morre, a família está chorando e vem um parente e fala, vamos esperar mais um pouco, porque a irmã dela quer ver o corpo e tal. Não, mas não, manda embalsamar, que fulano vai chegar, chegou mais uma coroa de flores, chega mais gente, chora e tal. Não, o irmão mais velho dela pediu para esperar um pouco, ele está vindo de onde? Fica protelando o enterro, mas está morto. Uma hora vai ter que enterrar. Então ele disse que o enterro era dia 11. Mas agora ele vai para a China, o governo tentou de todas as formas tirar a assinatura na Câmara. Quem tirou pagou um preço altíssimo, porque a sociedade está acordada, a sociedade não é boba, e a sociedade não tem se amedrontado, graças a Deus, diante desse cerco ideológico que nós estamos vivendo num momento em que não saiu um presidente para entrar outro presidente. Nós estamos vivendo uma mudança de regime. É a instalação do regime cubano, do regime venezuelano, da polícia bolivariana, do desmonte das Forças Armadas. Tá? Então, nós estamos vivendo um cerco ideológico. E ele só não foi fechado ainda por conta desse pedido de CPMI do dia 8, porque ela há de revelar quem são os terroristas. Porque já teve terraplanista, golpista, nazista, já nos chamaram de tudo, genocidas, tudo isso. Está tudo legal. Milicianos. E essa palavra miliciano agora nem tem muito valor, nem tem muita força mais, porque não pode falar, porque tem ministério, tem ministra, né? Então, assim, essa palavra já ficou fraquinha, ficou banal. Então, isso aí já nem vale mais, não é? Mas agora são terroristas. E eu acho que a CPMI vai ser aberta para nós encontrarmos pelo menos uma pessoa. Não, vamos lá, 5. Não, uma. Que tenha o nível de César e Batiste. Para a gente saber se teve terrorista mesmo nesse negócio. Quem são os infiltrados, se não teve? Se foram realmente os patriotas que queriam dar um golpe de Estado para a irmã Hilda, que estava orando no QG, aquela irmãzinha de oração, moreninha, para ela assumir o Brasil. Um golpe para um desses que estão presos assumir o Brasil. Porque Jair Bolsonaro nem aqui estava mais. Quem é que ia assumir? Esse golpe de Estado é para quem, pelo amor de Deus? Irmã Hilda ia ser a presidente do Brasil? Então, se ele viajar, vai passar para o dia 18. Eu acho desnecessário, porque o Congresso Nacional tem vice-presidente também, que só se mudou o regimento comum, mas na minha época, o vice-presidente do Congresso Nacional é o vice-presidente da Câmara. O presidente é o presidente do Senado e o vice é o vice da Câmara. No meu tempo, o regimento é esse. Então, nesse caso, o vice-presidente é o deputado Marcos Pereira, do PRB, do Republicanos. Então não tinha problema nenhum o presidente Pacheco votar no dia 8. Qual o problema do vice-presidente assumir? E esperar até o dia 18. Mas se esperar até o dia 18, é protelando o enterro. Mas vai ter que chegar uma hora que o defunto vai ter que andar para o cemitério. Porque a CPMI ninguém vai tirar. Ninguém tira a assinatura. O que está lá, está lá. Ela já nasceu. Só precisa ler. Mas também não precisa esperar. Dia 11, o vice-presidente assume, tem veto para votar, tem medida provisória caducando aí, e isso não estica prazo. Se o prazo morreu, morreu. Morreu. Mas eu nem sabia, não tive esse comunicado, eu vi pelas redes sociais, eu vi uma postagem do Nicolas no stories dele, que o presidente comunicou ao Nicolas, eu não sei porque, como presidente, ele comunicou ao Nicolas, podia ter comunicado à casa, ao Senado como um todo, numa nota e tal. Bom, eu não estou aqui para ensinar padre a rezar missa, nem ensinar pastor para pregar. Eu estou aqui tão somente para fazer o comentário disso aí. O fato é que, sendo dia 8, ou dia 18, 11 ou dia 18 vai ter que acontecer, mas acho que não tem necessidade de ser o dia 18. Acho que o vice-presidente pode colocar isso para votar. Inclusive, ajuda muito o governo, porque tem muito veto, tem muita medida provisória que precisa ser votada e vai morrer. Se não votar dia 11, vai morrer, vai cair tudo. Passo a palavra para o nosso amigo Dr. Luiz Ovando. Eu concordo, exatamente o que o senador diz, não tem o que fazer, o regimento do Congresso continua o mesmo, não mudou absolutamente nada, poderia ser, está empurrando, está tentando
protelar a situação, para tirar um pouco o foco, levar para a China, ver se faz alguma coisa, né? Se os acordos lá vão, inclusive, colocar uma névoa em cima para evitar que a instalação da CPMI seja mais contundente, enfim. Ele vai protelando na medida do possível, mas isso vai ter que ser, não vai acontecer, vai ter que ser feito, e nós precisamos apurar verdadeiramente o que se faz necessário à população brasileira saber. Pode ser. Passo agora para o Manuel Carlos. Eu queria fazer uma sugestão ao senador Magno e ao Dr. Luiz Ovando, que essa CPMI, provavelmente, eu acho que é inevitável a abertura dela. Uma sugestão seria para incluir nas investigações da CPMI todo o empenho que provavelmente ultrapassou os limites legais do governo atual em tentar impedir a instalação dessa CPMI. Então ficaria esse pedido, né, nesse sentido. O próprio empenho, se ultrapassou os limites legais, o que eu acredito que isso possa ter ocorrido, que o governo também seja investigado nessa tentativa. Sem dúvida, sim, com certeza, Manuel, não tem problema, recebo. Vai haver repercussões, vai haver respingos em cima do governo. Ele não está pedindo para tirar assinatura de graça. Ele sabe quem realmente liderou esse quebra-quebra dentro do Palácio, aquilo que verdadeiramente aconteceu. E isso vai respingar em cima do ministro da Justiça e Segurança, sem dúvida isso vai acontecer. Há relatório da BIM dizendo que ele já sabia, com 6 dias de antecedência, o que estava sendo programado. Ele vai ter que se explicar. O que a gente precisava também saber, o que está acontecendo lá na CPI do Distrito Federal. Isso não tem extrapolado, a gente não tem sabido realmente. Eu não sei se o senador sabe alguma coisa sobre isso, porque, na verdade, eles vão ter que se explicar. Isso que é a questão. Quer dizer, prender esse pessoal que está lá, como disse aí a irmã Hilda. É Hilda, senador? É Hilda. A irmã Hilda que estava orando, quer dizer, o Bolsonaro já não está mais aqui, quer dizer, vamos colocar a irmã Hilda de presidente, né? Talvez até agredindo um pouco a ordem ortográfica portuguesa, conforme eles querem, né? Colocar de presidenta, infelizmente, né? Eles agridem tudo quanto é coisa, inclusive o vernáculo, né? Até eles querem mudar tudo quanto é coisa aí, quer dizer, são os inconsequentes, infelizmente. Nós vamos ter que apurar isso aí. Passo. Não, com certeza. E até porque já colocou um sigilo de 100 anos na Câmara do Palácio do Planalto. Por que um sigilo de 100 anos? Se na campanha política dizia que Bolsonaro colocava sigilo no governo dele, não seria sigilo de um dia, de um minuto, em nenhum assunto qualquer. Assim, me engana que eu gosto, mamãe me acorde muito, mamãe me acorde muito com relação a isso. Quer dizer, só um tolo acredita, morde aqui para ver se sai leite. Quer dizer, e muita gente caiu nessa, o meu querido deputado federal, doutor Luiz, inclusive nossos irmãos, né? Quando os nossos irmãos estão vendo as imagens do que está acontecendo, eu não sei se eles têm, assim, porque uma coisa é você ser discípulo, outra coisa é você ser religioso, né? O que causa, né? Se algum sentimento, alguma dor, né, de arrependimento, o que nós estamos vivendo nesse momento, desse cerco no Brasil, e tão somente nós temos essa oportunidade. É claro que eles têm muito medo. Eles correram, já fizeram de tudo. É claro que vai revelar. Não, porque não vamos revelar, porque vai respingar em muita gente e todo mundo fala em terrorismo, né? Os atos antidemocráticos e os atos terroristas. Meu Deus do céu, o MST invadiu o Supremo, foi um ato democrático, quebrou tudo. Meu Deus do céu, em 2016 botaram fogo na esplanada do Ministério, foi um ato democrático. Meu Deus do céu. Então, tem muita gente, as redes sociais, o zap de todo mundo, tem muita imagem. Que uma vez exibida lá, está revelado. O cara que derrubou o tal relógio, que vestiu uma camisa com a casa de Bolsonaro, já descobriu que o cara é de Anápolis, aí em Goiás, e é do MST. Nenhuma providência, eles estavam com tanta dor do relógio, com tanta dó do relógio, não é? A idade do relógio, a história do relógio, mas ninguém se movimenta para prender o cara, para poder punir. Isso não é um ato antidemocrático. Eu tive todo esse tempo e continuo na colmeia, assim... eu tenho uma tristeza assim, muito grande quando ia para dentro da colmeia, ficar ali, assim, 200 mulheres segregadas num bloco com 2 banheiros, depois mais 200, depois mais 200, indo para a Papuda, muitas experiências ali,
convivendo, acompanhando eles na saída, a primeira leva que saiu dia 8, né? De 145 mulheres. Quer dizer, a lei diz que ninguém pode ficar mais de 81 dias preso se você não tem prova e instalou um inquérito. Lá tem gente com 100 dias preso. Ninguém pode. Então não tem ordenamento jurídico. Quer dizer, foram presos sem causa e foram soltos sem causa, sem explicação. Na verdade, a explicação da prisão é que foi uma tocaia. Foram para uma tocaia. Vamos, entra no ônibus. Entra no ônibus, os ônibus são tranquilos. Vocês só não vão voltar nos ônibus que vocês vieram. Mas nós vamos levar para a rodoviária e vocês vão para casa tranquilos, na paz. Em nome de Deus, entra. O povo entrou de boa fé. Deram voltas em Brasília para a imprensa filmar e dizer que aqueles ônibus estavam cheios de terroristas. Assim, eu tenho uma foto enorme, eu mandei ampliar, grandona, para eu usar na hora que eu precisar, no dia que César Batista, o terrorista que queimou crianças vivas com família dentro de casa, que está lá de prisão perpétua na Itália e já fez uma delação, dizendo, assumindo todos os crimes, e saiu como inocente da nossa Suprema Corte aqui, todo mundo sabe quem era o advogado dele, e estava lá o senador Neri, que era PSOL, o senador Randolph, que era PSOL, todo mundo comemorando a inocência do terrorista. Agora esses cidadãos são terroristas. São terroristas. Então nós precisamos realmente, com essa CPMI, encontrar, doutor Luiz, encontrar, Paulo, pelo menos uns 3 ou 4 que tem um nível de César Batista, para a gente saber realmente se teve terrorista lá. Se teve terrorista lá. Então, assim, eu sei, Deus me deu essa missão de estar ali dentro da colmeia, levando uma palavra e recebendo palavra, sendo muito mais abençoado por aquelas mulheres corajosas, determinadas, fé em Deus, foco, cheia de esperança, sabe? Crendo na promessa e crendo em quem prometeu. Mantendo a crença na promessa e crendo em quem prometeu. Assim, eu tenho experiências grandes vividas da Papuda, que talvez seja um outro programa como esse para contar, sabe? De gente mudando de vida lá dentro. Ver aqueles homens cantar o hino nacional, parecia que ia voar o teto da Papuda, cantando porque ele vive, posso crer no amanhã. Parecia que ia voar o teto da colmeia. Aquelas mulheres cantando, eu entrava lá, chorando, e saía de lá me sentindo um nada, diante da força, e acompanhava até a tornozeleira eletrônica, lá no CIMI, com aquelas policiais penais, as diretoras penais da colmeia, mulheres assim, contritas e com muita força, com muita força. Em 2005, ô doutor Luiz, Deus colocou no meu coração, e eu, em 2005, entrei com um projeto de lei para criar a tornozeleira eletrônica. Eu sou o pai daquela tornozeleira. Mas não criei com esse propósito, mas por outro lado. Se não existisse tornozeleira eletrônica, eles estavam presos. Elas estavam segregadas, Anselmo. Porque não tinha como sair. Estão saindo porque tem uma tornozeleira eletrônica. Sabe? E nenhuma delas, e nenhum deles tem vergonha dessa tornozeleira eletrônica que saíram. Porque sabe que não cometeram um crime, muito pelo contrário. Todo cidadão tem direito. É livre, é direito à liberdade. Um homem sem liberdade é muito melhor a morte do que você vegetar sem liberdade. Sem liberdade você vegeta, você não vive. Você não vive. Então essas pessoas estavam falando em Deus, pátria, família, liberdade, que hoje é zombado, é anarquizado. Eu não quero acreditar. Eu vi um trecho de um jornal, de uma entrevista que atribui ao ministro Alexandre de Moraes, em que ele tira uma onda, que ele foi no presídio e o viu de uma mulher que estava escondida debaixo da mesa do presidente do Senado, a mesa do Senado, se escondendo das bombas, sabe? É assim, que uma pessoa do povo escondida debaixo de uma mesa da presidência do Senado vai fazer contra o Senado ou contra a democracia brasileira? E muitas se esconderam das bombas mesmo. Agora essas bombas só vão ser mostradas com as câmeras, com as quebras de sigilo. Quem foi que agrediu quem? Agora, se algum patriota cometeu crime, entrou na onda, na onda crucifica, no efeito crucifica, porque um gritou crucifica, o resto foi atrás. As mesmas pessoas que seguiam a Jesus por causa do milagre do pão, foram as mesmas que disseram crucifica. O efeito crucifica na multidão. Elas entraram. E se cometeram, fizeram besteira, cometeram crime, que tem que pagar. Que paguem. Que paguem. Que paguem. Agora, lá ainda tem 290 e poucas pessoas que estão presas ainda.
acima de 81 dias que a lei não permite. Cadê o nosso ordenamento jurídico? Ele também não existe. Então, assim, vocês me desculpem, assim, esse desabafo ao falar da instalação dessa CPI. Dia 4, foi ontem, né? Revista Isto É. 4 criminosos jogaram uma bomba no estacionamento de uma escola no interior de São Paulo. Presta atenção, eu estou falando desse mês. Então, nós estamos vivendo momentos tenebrosos na vida do país, onde o crime e o criminoso são glamourizados. Sabe? Brasília ganhou de presente no primeiro mês do governo Lula a chegada de Marcola ao presídio de Brasília. Todos nós estamos expostos. E, na verdade, eu falo porque conheço, porque foi a CPI do narcotráfico, quando eu era deputado federal, que nós revelamos a existência dessa organização que estava começando. Ganhou de presente, outros já foram transferidos, né? Quer dizer, é muita estranheza, são tempos difíceis, nuvens escuras que o Brasil está vivendo e nós temos que manter a esperança, crendo na promessa, depositando toda a nossa confiança em quem fez a promessa. Acho que um momento espiritual, a nossa luta, dizia Paulo, não é contra sangue, não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra potestades, e nós temos plena consciência disso, nesse momento que estamos vivendo. Qualquer esforço humano nós precisamos fazer, qualquer esforço, o que vier à nossa mão e aquilo que estiver longe da nossa mão para fazer, nós temos que fazer e fazer com eficiência e sem medo. Mas um momento de terror, um momento de medo, onde as pessoas não podem falar, elas têm que ficar fugidas. Nós estamos com uma série de pessoas, de jornalistas a cidadãos comuns, vivendo fora do país, com mandado de prisão, outros com medo de abrir a sua boca dentro da sua própria nação, porque ele será considerado um antidemocrata, porque falou alguma coisa. Pessoas com mandato, com medo, deputados, senadores, sabe, cochichando pelos corredores, com medo de falar, sabe? E nós não podemos viver apavorados num país do tamanho desse nosso, com a dimensão que ele tem, com a população que tem, com uma carta constitucional, que inclusive o PT votou contra, a Constituição em 88, e ela não é também a última Coca-Cola do deserto, porque, na verdade, a maioria daqueles que lá estavam eram esquerdistas, votaram alguns, porque, na verdade, era o pessoal que voltou, que recebeu um indulto na saída de Figueiredo e se elegeram deputado federal. Mas, segundo Ulisses, é a Constituição cidadã. E dizia Ulisses, só o povo pode ajudar o povo. Essa frase não é minha, essa frase é de Ulisses. Então, se nós nos acovardarmos em dias difíceis, eu não tenho noção, porque só sou um ser humano, daquilo que nós vamos deixar para as próximas gerações. Então é o seguinte, quem nasceu para João Batista não pode se iludir que num determinado momento não possa perder o pescoço. E quem nasceu para José não pode se iludir que não possa sofrer pelo caminho a prisão ou ser jogado num fosso qualquer, que tem que pagar um preço pela geração vindoura. A geração vindoura são os nossos filhos. Esses que foram mortos aí, nesse massacre de Santa Catarina, essas crianças, elas como se fossem filhas nossas, porque todas as crianças, elas de qualquer lugar são filhas de todos nós, elas são sangue de todos nós, e todos nós precisamos nos levantar num momento difícil desse, da nação nos calar, porque aqueles que deveriam abrir a boca agora não falam, que são as autoridades de alta patente, mas eles abrem a boca para proteger bandido. Vocês me perdoem ter falado mais do que me foi permitido. Vocês me perdoem esse momento emocional da minha vida, porque eu tive a oportunidade de nascer, eu tive a oportunidade de crescer, de ter uma mãe, de ter um pai, sabe, de ver a minha juventude. Quando você pega uma criança, eu tenho 2 netas pequenininhas, sabe, e o que está aqui na minha cabeça é como se eu tivesse feito a cena dessas crianças ter recebido uma machadada na cabeça. Isso é enlouquecedor. Isso é enlouquecedor. Ou a gente se une contra isso, ou a gente vai ficar esperando as autoridades. Vamos esperar pelo prefeito, o que é que o presidente da Câmara vai fazer, o que é que Lira vai fazer, o que o Pacheco vai fazer, o que Lula vai fazer. O que é que Lula vai fazer? O cara que defende aborto. O que é que a ministra da Saúde vai fazer que defende aborto? O que é que esse ministro dos Direitos Humanos vai fazer? Ô, gente, desculpe aí. Muito obrigado pela oportunidade. A gente
Só tenho a agradecer ao senhor por tudo que o senhor falou. Por tudo. Por tudo que o senhor tem feito no Senado e não é de hoje. A sua busca em proteger as crianças, isso vem de muito, muito tempo. Hoje foi providencial a sua presença no programa. Muito obrigado mais uma vez, senador. Eu que agradeço, assim, agradeço E a todos vocês, assim como o pai de família e pelo que vocês têm lutado. Agradeço o Paulo, que está pagando, está sofrendo na pele todas essas coisas que eu acabei de falar. Tenho seu companheiro preso nesse momento, tão somente porque falou e muitas vezes ironizou. Eles são humoristas. Qualquer humorista pode falar qualquer coisa, se ele for de esquerda. Ele pode até zombar, fazer piada, fazer gracinha, imitar um homossexual. Se ele for de esquerda, está tudo certo. Mas se ele não for, se ele se mostrar um brasilista convicto, ele vai pagar o preço disso tudo e lhe imputarão um monte de crime. E está aí o nosso querido, como é, Paulo? Esqueci o sobrenome dele, do seu colega. Bismarck. O nosso querido Bismarck, né? Preso. Por causa de quê? Porque falou a verdade, porque falou no que acreditava. Qual é o crime desse rapaz, pelo amor de Deus? Ele tem o nível de César de Batiste. César de Batiste é inocente. A Suprema Corte inocentou ele, prendeu o Bismarck. Inocentou ele e bloqueou o passaporte de Alan dos Santos, do Figueiredo. Pelo amor de Deus, qual desses tem o nível de César de Batiste? Rodrigo Constantino, que é inclusive parceiro nosso aqui. Do Constantino, qual que é? Qual deles tem o nível de César de Batiste? Fala pra mim. Gente, vamos insistir nessa história de César de Batiste, pelo amor de Deus. Esses caras glamorizaram esse terrorista. Agora quer pegar pessoas de bem e colocar essa tarja na testa de terrorista, pelo que acredita, pelo que fala. Nós não podemos mais nem defender nossa fé. O que nós cremos, já chegamos num ponto que esse cerco ideológico é como disse o doutor Luiz. Ou a gente enfrenta, abre a boca e faz o enfrentamento, ou nós não vamos estar aqui nem para ver o sofrimento das nossas gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos. Sabe? Quer dizer, você pega um presidente da Apex, pô, o cara que tem que abrir mercado no mundo para exportação do Brasil, Jorge Viana, chega na China, esculhamba o Brasil e diz que o Brasil só sabe desmatar e é um país de fome, de famintos. Marina Silva diz que 120 milhões de brasileiros passam fome. Quer dizer, o mundo todo que passa fome mora aqui. Então nós temos que viver com esses absurdos, mas tem que falar pisando em ovos, porque se eles denunciar a gente por crime antidemocrático, você vai cair dentro do inquérito. Mas eu estou pouco me lixando. Sabe? Eu vou cumprir a minha missão, sabe? Eu acho que a missão que me foi dada é essa, a que foi dada a todos nós. É uns absurdos. Quer dizer, a gente tem que ouvir isso ficar calado? O agronegócio é o animal que carrega esse país nas costas, pelo amor de Deus. Então vai atacar o agro, que hoje alimenta 1,5 bilhão de pessoas no mundo por dia. Carrega esse país nas costas. É a parte significativa do PIB do Brasil. E o que se vê no Brasil é a empresa fechou, a empresa foi embora, a empresa foi embora, a empresa fechou, a empresa fechou, a empresa foi embora, demitiu. Em 3 meses, o país já foi pro ralo. E agora a gente recebe um arcabouço, ou um arcabouço fiscal, uma reforma tributária, sabe? Que é um absurdo, sabe? É um calabouço, ou um cala-boca, para quem... Pelo amor de Deus, esse arcabouço fiscal de Haddad, o normal da matemática é que 2 mais 2 são 4. 2 mais 2 são 4. 2 mais 2 são 4. A conta de Haddad, 2 mais 2, dá 150. O normal é 2 mais 2 são 4. O arcabouço dele, o cala-boca dele, sei lá, o calabouço dele. Aqui, ó. Vai aumentar a arrecadação, aumentar imposto, como, por exemplo, produtos chineses que forem comprados online. O povo gosta de comprar online
Ele vai taxar. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, assim, o cúmulo do cúmulo para mim. Ó. Mensalidade escolar vai subir 56%. Cultura, esporte e recreação, aumento de 57%. Limpeza de prédio, aumento de imposto em 26%. Desenvolvimento de software, aumento de imposto de 40%. Manutenção de equipamento de informática e telefonia, aumento de imposto em 31%. Engenharia e arquitetura, aumento de imposto em 34%. Gestão de recursos humanos, aumento de imposto em 27%. Mensalidade escolar, aumento de impostos em 54%. Saúde, aumento de impostos em 37%. Sabe qual é o pior time do Brasil? O Ibis, que é de Pernambuco. E tem orgulho de ser o pior time do Brasil. Eles estão pegando o meia esquerda, pegaram o meia esquerda do Ibis e botaram para jogar no Barcelona. Trocaram o meia esquerda do Barcelona, Ronaldinho, pelo meia esquerda do Ibis. Ou seja, trocar Paulo Guedes por Haddad, o resultado é isso aqui que eu acabei de falar. Obrigado, senador Magno Malta. Eu passo a palavra para o Paulo Souza. Eu acho que já foi bem abordada toda essa questão com relação à CPMI, acho que está bem claro, né? Como se brinca, é o batom na cueca, né? Não tem como explicar, não tem explicação. O mesmo povo que demonizou, que falou, nossa, são terroristas, foram atos antidemocráticos gravíssimos, terrorismo, vamos investigar. Não, daí também não precisa, vamos investigar também, daí já é demais. Peraí, foram atos terroristas, não foi gravíssimo, não foi atos terroristas, vamos esclarecer, vamos trazer à luz isso aqui? Não, veja bem, acho que já tá bom assim, do jeito que, acho que é bem claro, né? Acho que qualquer pessoa com 2 neurônios que consiga fazer uma leitura minimamente inteligente da situação vai ver que tem algo muito estranho quando eu denuncio um crime gravíssimo e eu faço um alarde para o mundo inteiro de que um crime gravíssimo, eu fui vítima de um crime gravíssimo. Vamos investigar? Não precisa investigar, isso aí já tá bom, do jeito que tá, já foi, já tá legal. Tá estranho, gente. É óbvio que tem caroço nesse angu, né? Como muito bem já falou o senador Magno Malta. Então, essa história aí ainda vão haver vários capítulos, vamos nos surpreender muito ainda com isso. De 23 minutos do horário de Brasília aqui no Braddock Show e vamos para mais uma pauta. O governo Lula revogou a Ordem de Mérito Princesa Isabel, entre aspas, criada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em dezembro do ano passado. Em seu lugar, instituiu o Prêmio Luiz Gama de Direitos Humanos. Eu quero passar o comentário já para cada um e já com as considerações finais, que nós já estamos quase com o tempo estourado. Primeiramente, 1 minuto, Paulo Souza. Novamente é uma decisão ideológica da militância, né? Que faz parte daquela estratégia de dividir para conquistar, e tudo isso está muito interligado, né? Tudo que a gente falou, até sobre o assassinato, a gente precisaria de mais tempo para falar sobre isso, até sobre a chacina que aconteceu, está ligado com essa cultura do dividir para conquistar, né? De fazer a criança negra ter raiva da criança branca. Você deve ter visto vídeos recentes que saíram aí de crianças negras que já são ensinadas desde pequenininha a ter raiva da criança branca, né? Então, o pobre é ensinado a ter raiva de quem tem mais condições, então ele se sente no direito, ele vai sendo ensinado por essa cultura progressista que ele tem direito de equilibrar as coisas. Então, é uma série de fomento. Os que são os mais pacificadores, né, os que falam mais em amor, que o amor venceu, são as pessoas que mais fomentam o ódio, fomentam a violência, fomentam o atrito e promovem casos, inclusive, eu chego ao ponto de dizer, promovem casos, inclusive, como desse psicopata que hoje invadiu e matou essas crianças. Isso é fruto de uma cultura, essa cultura do amor, que na verdade é um ódio
instituído entre classes, entre raças, e que esse povo que se considera oprimido, nem falei sobre o caso específico, né? Esse povo que se considera oprimido se acha no direito de fazer a justiça com as próprias mãos e entrar e fazer e matar, como aconteceu com essas crianças hoje em Blumenau, né? Então, de novo, é uma militância ideológica aí que não tem qualquer objetivo que não seja simplesmente dividir novamente, né? Dr. Luiz Ovando. Desculpa, vou fazer minhas considerações finais. Obrigado novamente, foi um prazer, senador Magno Malta, doutor Luiz Ovando. Manuel, obrigado pela oportunidade de estar participando mais essa semana. Anselmo, foi um prazer, boa noite a todos. Obrigado, Paulo Souza, nós que agradecemos a você por estar com a gente desde o início do Braddock Show, já é um grande amigo que nós temos, e eu passo para o doutor Luiz Ovando. Anselmo, eu não tenho dúvida que até agora, né, já quase completando 100 dias de governo, o governo Lula simplesmente fez olhar para trás e tentar desconstruir tudo aquilo que foi colocado em termos de perspectivas pelo governo Jair Bolsonaro. E o que é lamentável é que esse posicionamento do governo Lula está levando o país para uma situação de até certo ponto de insolvência, porque, na verdade, eles não sabem trabalhar. E eles têm um outro problema, eles têm um quadro que a gente chama uma demência, né? Que não é transitória, parece que ela está estabelecida, porque eles se esquecem com muita facilidade do passado. Eles são aquelas pessoas que eles não aprendem com o passado. E uma das coisas outras interessantes, que seria muito bom a gente comentar, que é exatamente a questão dessa manifestação que houve lá na Unicamp, né, em que eles não conseguem aprender com aqueles que se disciplinam, com aqueles que se dedicam, com aqueles que trabalham, que fazem acontecer, né? Se nós formos olhar um pouquinho a história, né, nós vamos ver que os prêmios Nobel, né, em todas as frentes, dos 900 e poucos que foram distribuídos por Alfredo Nobel desde 1901, 22% foram prêmios conquistados, inclusive, por judeus. E o judeu é um povo persistente, trabalhador, dedicado, inteligente, preserva valores e princípios. E eles querem acabar com isso, né? Isso significa que nós vamos chegar a um ponto em que eles querem exatamente acabar com a identidade. Esse é o grande drama da ideologia de esquerda. Você não pode ter sua identidade. Você não é você. Você é um cara que vai ser aquilo que o Estado quiser que você seja. Isso é lamentável. Isso nós estamos vendo em todas as camadas e, infelizmente, nós estamos levando o país para uma situação dessa, com as concessões absurdas, com o aumento de imposto daqueles que podem verdadeiramente pagar um pouco mais ou produzir, mas tem limites. Vai chegar uma hora que isso não vai ser possível mais, né? E nós estamos levando o país a uma condição de bancarrota, porque quem realmente fica encostado no Estado não se qualifica, não melhora, não aprimora. E aquilo que já existe como o agronegócio que está aí, que é a grande força desse país, que esse país ainda se mantém em pé exatamente por causa do agronegócio, né? Eles vão tentar atacar de toda e qualquer forma para tornar... Essa é a filosofia do cada vez, quanto pior, melhor. Essa é a linha deles, para você poder conceder de uma forma vassálica, um vassalismo institucionalizado, levando a uma situação de perda total da capacidade do país de desenvolvimento, de orgulho, de crescimento. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado, senador Magno Malta, Paulo Souza, satisfação sempre estar com vocês, Manuel Carlos e Anselmo, pela oportunidade. Obrigado, doutor Luiz Ovando, nosso amigo também já do Braddock. E a gente quer agradecer hoje ao senador Magno Malta, obrigado pela presença com a gente, é uma honra ter o senhor hoje aqui também, a todos os comentaristas, mas hoje em especial ao senhor, que é a primeira vez com a gente aqui, e muito obrigado por tudo, até pela emoção, porque foi um grande aprendizado, né, Manuel Carlos? O senhor, na sua fala, o senhor fez eu e o Anselmo derramar lágrimas.
O dia hoje tá pesado, mas Hoje a gente foi... agradece, principalmente em nome de Muito Deus, obrigado. que o senhor falou tudo E pra esperamos gente. que seja a primeira de muitas. É, eu tenho O senhor tá certeza aqui disso. conosco. Agradeço a oportunidade e quero pegar o gancho na palavra do Paulo. Muito obrigado pela primeira vez aqui com vocês. Sempre que puder, estarei à disposição, mas ele disse que a facilidade, e isso não é uma coisa nova, mas é preciso que a gente insista, é dividir para governar, né? Então eles agora estão investindo, né? E para que a criança negra realmente odeie a criança branca, então essa coisa toda que a gente sabe que eles praticam, né? Mas eles praticam com autoridade, porque eles fazem isso, né? Veja bem quantos negros estavam no casamento do Lula. Hipocrisia é o nome disso. Hipocrisia é o nome disso. Segunda coisa, antes de agradecer, é esse... Eu estava no... Aí vem as versões fantásticas. Ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui com o que eu tô querendo, que eu tô... Aí vem as versões fantasiosas. Que eu estava no ministério olhando. Não, eu não estava no ministério olhando. Aqui tem o outro, que ele afirma que ele viu tudo de camarote. Aí o cara diz, tu assistiu tudo de camarote, assiste tudo de camarote. Por isso, eles sabem o que eles assistiram. Nós estamos vivendo momentos sombrios, né? E eu agradeço a disposição e coragem de vocês, eu não sei, assim, dentro dessa democracia que nós estamos vivendo, que Deus guarde vocês para que vocês durem muito, né? O Braddock, sem que tenha qualquer tipo de intervenção para que vocês se calem, sejam calados e não se tenha esse tipo de oportunidade. Mas quero dizer a você, telespectador, você que está ligado com a gente, e sei que essa live e esse vídeo vai andar, não perca a sua esperança. Quem prometeu, o guarda de Israel não dorme. Esses ataques todos que houve na Unicamp contra Israel, contra judeus, eles não sabem que há uma promessa para o mundo. Eles são cegos. Há uma promessa para a humanidade que começa lá com eles. E Deus os escolheu. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Durante o período do governo de Lula e Dilma, eles são amigos dos inimigos de Israel, são inimigos de Israel. Aqui no Brasil tem um navio de guerra iraniano, que é inimigo de Israel, aportado aqui no Brasil, quando na verdade o Irã está na lista dos Estados Unidos, que é amigo do Brasil, e nós que somos cristãos. No meu caso, eu sou cristão evangélico, cristão católico, tem cristão espírita. Nós aqui agradecemos o evangelho que chegou a essa pátria por esforço, a pregação do evangelho que veio da América, que é tão odiado por eles, não é? Mas são amigos daqueles que tentam de todas as formas destruir Israel. Então, é que essa maldição não se estabeleça sobre nós. Amém. E aí eu peço a Deus que tenha misericórdia, mais uma vez, como sempre, desse país, que nossa única saída é não perder a esperança, sabe? E acreditar sempre em quem nos deu a missão para cumprir, crer em Deus. Deus abençoe vocês, que dirigem, que são mediadores, aí o Anselmo. Deus abençoe você, Emanuel. Amém. Obrigado pelo convite. Eu agradeço ao Paulo Souza e que Deus te abençoe e te guarde, amigão, sua família, sabe? Que o nosso amigo Bismarck, nesse momento, seja visitado pelo Espírito Santo de Deus com conforto, sabe? Com força. Assim, Paulo dizia, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, sabe? E eu sei que ele tem essa força espiritual. O momento de hoje pode não ser o momento de amanhã. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. E muitas vezes a gente não presta atenção porque fala em noite. É porque noite tem hora para começar e hora para acabar, né? E eu imploro a Deus que
o nosso Bismarck já esteja vivendo lá por volta das 5 horas da manhã, perto das 6, com a chegada do dia na vida dele. Estamos orando por ele e por tantos outros, por você, e esses brasileiros todos que vivem nesse momento como que emparedados, desde autoridades judiciárias que estão revoltadas, mas não têm como falar, temem por falar, sabe? Assim, juízes de primeira instância, de segunda, que estão absolutamente desmoralizados, sabe? Não sabem o que fazer, não sabem como reagir, estamos vivendo um momento absolutamente difícil, mas que nós, na dificuldade em que o nosso Deus se apresenta, e deserto é a universidade de quem crê, deserto é a universidade de crente, é a universidade daquele que crê, daquele que tem fé, sabe? E a gente sai lá na frente com formação muito maior para poder enfrentar novos desafios. Então que essa bênção de Deus permaneça sobre nós, ainda que nós sejamos zombados, anarquizados, capítulo 5 de Mateus, versos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Bem-aventurados sois vós. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Amém. senador. Deus abençoe, senador Paulo Souza, doutor Luiz Ovando, Manuel Carlos, muito obrigado. Obrigado. Eu quero deixar um abraço a todos aí, toda a solidariedade, todos os sentimentos, as famílias de Blumenau. E amanhã estaremos de volta a partir das 20 horas do horário de Brasília aqui no Braddock Show. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço e até amanhã.